Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você já leu algum dos profetas menores, e hoje a localização vai ser um pouco difícil. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o livro de Oséias. Eu já vou pedir para a mídia colocar o capítulo 6. Nós vamos ver os versos 1 a 3. Oséias está depois de Daniel. Mas, enquanto vocês abrem, vamos em oração ao Senhor para que Ele fale à igreja, aos nossos corações, e que os nossos corações estejam abertos para ouvir a mensagem e a palavra do Senhor. E se você tem algum pedido de oração, coloque diante do Senhor neste momento. Você que também está em casa assistindo, é muito bem-vindo, como diz o pastor Danilo aqui, você é muito bem-vindo. E neste momento, feche seus olhos um pouquinho e vamos orar e colocar as nossas causas diante de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, por mais este dia, por essa semana e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas até aqui, Pai. Por todas as obras maravilhosas que o Senhor tem feito em nossa igreja, Pai. Por todos os ministérios e eventos que têm acontecido, Pai. Nós sabemos que tudo que tem acontecido tem as mãos do Senhor. Nada do que acontece nesta igreja é fora do seu alcance, Pai. Seus olhos estão em tudo. E neste momento, Senhor, queremos orar também por aqueles que estão enfermos, por aqueles que ainda estão de luto, que o Senhor possa estar com todas as famílias, que o Senhor possa consolar aqueles que estão de luto, que o Senhor possa trazer consolo aos enfermos e a nós, Pai, que estamos aqui. Que a Tua palavra fale aos nossos corações, como já tem falado ao meu, que a Tua palavra nos mude, Pai. Que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes de tudo aquilo que o Senhor nos instrui a fazer. É o que eu oro e agradeço, em nome de Cristo. Amém. Então, irmãos, hoje a gente vai ver um pouco sobre o profeta Oséias. Ele não é um profeta muito conhecido, mas ele está dentro da categoria dos profetas menores. Então, na Bíblia, nós temos os profetas que eram instituídos por Deus para direcionar o povo, muitas vezes através de profecias que vinham. Nós temos o primeiro, que é Samuel, depois tem Natã. Esses são profetas que andavam e caminhavam durante toda a vida do rei. E também nós temos os profetas que eram enviados por Deus em um momento específico para trazer uma mensagem à nação. E muitas vezes essa mensagem ela era um juízo de Deus. E nós vamos ler agora o capítulo 6, versos 1 a 3, e nós vamos ver algo peculiar. É o povo de Israel orando a Deus, porque algo tinha acontecido antes. E vamos começar com o verso 1. A minha versão é a Nova Almeida atualizada. E diz assim: venham, voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai curar. Ele nos feriu, mas vai atar as nossas feridas. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará. E viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós com a chuva, e como chuva
fora de época, que rega a terra. Que oração linda, né, irmãos? Que oração quando nós olhamos e falamos, nossa, mas esse povo sabe orar, né? Esse povo sabe o que pedir a Deus. Só que esta oração, ela está dentro de um contexto, dentro de uma época e dentro de acontecimentos. E o livro de Oséias e o profeta Oséias, ele está andando paralelo junto com um rei. Só para recapitular, para a gente chegar até aqui, quando Salomão peca contra Deus e começa a adorar imagens e a idolatria entra em Israel, Deus ele vem com uma mensagem de juízo para Salomão. No seu reino você terá paz, mas quando você morrer, o seu reino será dividido e entregue na mão de outro. O Nelson, ele já trouxe isso na escola bíblica dominical, sobre a divisão do reino. E Israel foi dividido em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. E sempre houve profetas para os 2 reinos, tanto para o reino do norte como para o reino do sul. E nesse contexto, o primeiro rei do reino do norte foi Jeroboão I. Ele foi um rei mau, foi um rei que desviou o povo do templo principal que ficava em Jerusalém, no sul, e levou o povo a construir 2 lugares, 2 altares para que Deus fosse adorado, porque ele tinha medo de que o reino de Judá tomasse todo o povo para eles, porque o centro de adoração era em Jerusalém e ficava no sul, em Judá. E a partir daí, o reino do norte já começou mal. O reino do norte começou com idolatria. O reino do norte começou desviado e longe dos caminhos de Deus. E o rei Jeroboão, ele está dentro desse contexto, Jeroboão II, que depois, mais ou menos ali, Salomão foi em 930, depois de mais ou menos 200 anos, vem esse Jeroboão II. E nesse contexto, Oséias vem, pela palavra do Senhor, anunciar o juízo sobre a nação. E há uma coisa interessante, porque houve, nesse momento, o reino do norte, ele estava forte, ele estava próspero, ele estava estabelecido, onde a economia, a riqueza, a cultura tinham tomado proporções inimagináveis de fartura. E aquele povo ele estava confortável no modo que eles estavam vivendo. Porque, embora houvesse guerras e nações ao redor, o reino ele estava protegido. E aquele povo passou a confiar na própria força, como já havia acontecido com Jeroboão I. E com a riqueza também, havia muitos pobres e desamparados. E o profeta Amós, que antecede Oséias, ele vem nesse contexto e denuncia o pecado do povo. E depois, Deus envia Oséias. Como nós sabemos, a jornada do profeta Oséias é direcionada ao reino do norte. Tanto que aqui no livro que leva o nome dele, as profecias são voltadas para o reino do norte e tem poucas coisas voltadas para Judá. Mas Deus ele trata com Israel no todo. Mas Oséias é um profeta do reino do norte. Vocês estão comigo? E grande parte das profecias é voltada para o reino do norte. E é interessante que os irmãos vão lembrar da história que do capítulo 1 ao 3, Deus ele vai pedir algo inédito para Oséias. Vá, case com Gomer e eu vou resumir aqui para os irmãos, através do seu casamento, eu vou estar dizendo o que está acontecendo com a nação de Israel. Então, o casamento de Oséias com Gomer simboliza o que Israel está fazendo em relação a Deus. Ali, Deus é representado como marido. E Deus pega Oséias para ser um marido traído pela esposa,
representando a traição que o povo de Israel estava fazendo com Deus através da idolatria. E tantas outras coisas que a gente vai ver. E Gomer deu à luz a 3 filhos. E cada filho levou um nome. E esses nomes, eles significavam os pecados do povo de Israel. E Deus, então, através do capítulo 4 e 5, ele vai trazer sentenças para o povo. Sentenças de juízo. De que se aquele povo não se arrependesse, certamente Deus ia trazer o juízo. E o que aquele povo fez? Porque Deus usou a vida de Oséias para fazer o profeta sentir a dor de Deus. Aquilo que Deus sente em relação ao seu povo, em relação à sua nação, eleita e separada. E os pecados da nação. Agora nós vamos ver profundamente quais são os principais pecados da nação, para que nós cheguemos ao capítulo 6. E eu vou pedir para a mídia abrir em Oséias 4:1. E o primeiro pecado que a nação cometeu foi violar a aliança de Deus através do pacto que Deus tinha feito através da lei. E diz assim a palavra do Senhor. Vocês podem ler comigo, irmãos? Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Então vejam, o primeiro pecado que o povo cometeu e que trouxe o juízo de Deus foi o afastamento da lei de Deus. E isso começou lá com Jeroboão I, quando o centro da adoração, que era Jerusalém, foi substituído por 2 altares, aonde começou a adoração a outros deuses. E o povo se afastou da lei de Deus. E o que isso tem a ver com a mensagem que eu vou trazer hoje? É que a palavra também vai dizer, no mesmo capítulo, que por falta do conhecimento de Deus, o povo perece. Então a primeira coisa que o povo fez foi se afastar de Deus. Se afastar do conhecimento de Deus. E isso traz as consequências dos próximos passos do povo. Porque se afastando de Deus, o nosso coração ele se volta para tudo quanto é mal. O nosso coração ele se volta para tudo quanto é forma de idolatria. E o povo estava se afastando de Deus e se voltando para outros deuses, outros ídolos, como os Balaíns, como o Baal, erguendo altares. E se tem uma coisa que Deus detesta na Bíblia, é a idolatria. E o nosso coração hoje é cheio de ídolos, cheio de coisas que tomam o lugar de Deus. E o povo se voltou para os ídolos, por falta do conhecimento de Deus. E este é o segundo ponto, a idolatria e a prostituição cultual. Eu vou pedir para abrir no versículo 12, nós vamos ler do 12 ao 14, hoje a gente vai ler bastante Oséias, para a gente entender o contexto. E o verso 12, capítulo 4, 12 e 14, Deus é o próprio Deus dizendo o que o povo está fazendo. E diz assim, o verso 12: O meu povo consulta os seus ídolos de madeira, e um pedaço de pau lhes dará a resposta. Porque um espírito de prostituição enganou a eles, e prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificaram os altos dos montes e queimaram incenso sobre as colinas debaixo do carvalho, dos álamos e dos teribeiros. Porque é boa a sua sombra. Por isso as filhas de vocês se prostituem, e as suas noras adulteram. Agora, olha o versículo 14. Não castigarei as filhas de vocês que se prostituem, nem as suas noras, quando adulteram. Porque os próprios homens se retiram com as meretrizes e oferecem sacrifícios como prostitutas cultuais. E um povo que não tem entendimento corre
para a sua perdição. Então, vocês veem, Deus ele está apontando para o povo o pecado deles. E o segundo pecado que eles cometem é a idolatria. Então, a falta de conhecimento de Deus leva o nosso coração a adorar qualquer outra coisa que não seja a Deus, porque muitas vezes o nosso coração não está em Deus. E é importante nós vermos que não é somente a idolatria, mas muitas vezes Deus vai falar que o povo se prostituiu. Isso quer dizer o quê? Que o povo está adulterando contra o próprio Deus. É por isso que eu falei do exemplo de Oséias e Gomer, porque a traição é um adultério, é prostituição, é promiscuidade. E Deus ele está trazendo ao povo: vocês deixaram a minha lei e agora vocês se voltaram contra mim, adorando outros deuses que não sou eu. E a terceira forma de juízo que Deus vai repreender o povo, e uma das principais, está em Oséias capítulo 5, versículo 13. E aqui, Deus, no livro de Oséias, Efraim e Israel é a mesma coisa. Quer dizer que é a nação do reino do norte. E diz assim, o capítulo 5, verso 13. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá notou a sua ferida, Efraim se dirigiu à Assíria e enviou mensageiros ao grande rei. Mas o rei não teve condições de curá-lo, nem de sarar as suas feridas. Em outras palavras, resumindo, quando o povo reconheceu que o juízo de Deus estava vindo sobre eles, através das aflições, através da dor, através do afastamento de Deus, ele, além de acusar o povo de pecado, ele começa a executar o seu juízo. E isso é num período de mais ou menos 40 anos do reinado de Oséias. Então não foi da noite para o dia, foi um tempo longo que foi se passando. Até chegar neste momento em que o povo, ao invés de reconhecer que eles tinham que se voltar para Deus, o que eles fizeram? Vamos buscar alívio em outra nação. Vamos buscar alívio naquele rei que pode nos socorrer. Porque eles perderam Deus de vista. E agora estão colocando a sua força e o seu entendimento e a sua expectativa em um rei humano. E nesse período, a Assíria, que é um reino bem distante de Israel, era um reino próspero. E tinha um rei que tinha uma aliança com o reino do norte. Então o povo sabia disso. E o povo, ao invés de reconhecer que Deus era o seu socorro, foi buscar um outro rei. Foi buscar socorro nesse rei. Só que olha que interessante. A própria palavra de Deus diz que o mensageiro que vocês procuram, ele não pode curar vocês. E nem sarar as suas feridas. E aí, Deus ele dá mais um juízo no versículo 14. Porque Efraim, que é o reino do norte, eu serei como um leão, e para a casa de Judá como um leãozinho. Ou seja, o juízo para vocês do reino do norte vai ser pior. Porque vocês estão num nível de depravação e de idolatria. O seu coração está tão longe de mim que vocês não se voltam mais para mim. Que vocês buscam recursos em seres humanos, em homens que não podem dar aquilo que vocês precisam. E aí nós temos o capítulo 6, aonde o povo faz uma oração. E vocês leram e vocês viram, que oração bonita. Olha o que eles falam. Venham, agora que nós reconhecemos que o rei não pôde nos ajudar, venhamos agora para o Senhor, porque eles reconheceram, foi o Senhor que nos despedaçou. Agora o Senhor vai nos curar, porque o rei não pôde nos curar. Ele nos feriu, mas agora vai atar as nossas feridas. Verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por quê? Porque Deus disse que o povo perecia por falta de conhecimento. Então eles reconheceram isso. Eles reconheceram que agora sim
Vamos nos voltar ao Senhor. E olha a oração que eles fazem. Agora, eu pergunto para você. Você lendo, você acha que essa oração foi sincera? Você acha que essa oração foi de todo o coração? Que eles oraram realmente arrependidos, pedindo para Deus a cura e o alívio que o rei da Síria não pôde dar? Será que foi sincera essa oração? É o que nós vamos ver. Porque quando eu estava lendo, eu falei, meu Deus, que oração maravilhosa. É o tipo de oração que quando eu peco, quando eu reconheço que Deus está me tratando, eu também gostaria de fazer. Mas há uma diferença. Porque o juízo de Deus tem um propósito no livro de Oséias. O propósito do juízo de Deus é trazer ao povo arrependimento. É trazer ao povo contrição de coração. É trazer ao povo a consciência de onde eles estão para que eles se voltem para Deus novamente. Aí eu pergunto de novo, eles se arrependeram? E aí nós vamos ver agora, eu quero trabalhar com vocês, os dois tipos de arrependimento diante do pecado. Depois de tudo que eu falei para vocês que eles fizeram sobre a questão de abandonar a lei de Deus, de idolatrar e de buscar refúgio em outra coisa que não fosse Deus, Deus chama esse povo ao arrependimento. Mas eu quero ver agora que tipo de arrependimento a nação teve e que tipo de arrependimento nós temos tido nos dias de hoje. Então eu quero tratar um pouquinho sobre o arrependimento humano. Quando a palavra de Deus vem e nos confronta, quando a palavra de Deus vem e aponta o nosso pecado, naturalmente o nosso coração humano, o nosso coração que veio de Adão, como ele reage em primeiro momento? Porque vamos falar a verdade, quem aqui gosta de ser disciplinado por Deus? Quem aqui vai olhar e falar, olha Deus, obrigado, eu estou gostando de ser disciplinado, está muito bom, eu vou me arrepender, tá bom? Ninguém. Quando a gente é disciplinado, e agora, se o Nelson me permitir, eu vou usar o exemplo que ele deu para mim, no dia que a gente estava conversando na quarta-feira, ele deu o exemplo do netinho dele, que muitas vezes, quando ele vai corrigir ele, a primeira coisa que ele faz, de tanto que ele já pediu perdão, no começo é algo sincero. Mas aí depois, qualquer coisa que ele faz, o Nelson olha para ele, perdão. Mas foi um pedido de perdão verdadeiro? Ou foi porque ele já fez isso muitas e muitas vezes? Então ele já sabe que se ele pedir perdão, o Nelson vai ficar comovido, vai olhar para o netinho dele, tá bom, eu te perdoo. Ou às vezes não. Mas muitas vezes é essa a forma que nós tratamos com Deus. Deus nos corrige muitas vezes e de tanto nós nos arrependermos, começa a se tornar algo normal, pedir perdão para Deus, porque a graça de Deus nos basta. Então, muitas vezes, o perdão não é sincero. E o que nós tentamos fazer para compensar o pedido de perdão? O primeiro ponto que nós podemos ver, aqui no verso 6 do capítulo 6, é o que o próprio Deus diz. Desculpa, no versículo 4. A gente viu a oração que eles fizeram. Agora, olha o que Deus, ouvindo a oração deles, disse sobre o que eles oraram. Verso 4. Que farei com você, Efraim? É igual aquele pai que olha assim e fala assim, eu te conheço. Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Em outras palavras, vocês fizeram uma oração bonita. Vocês disseram palavras bonitas. Realmente, não está errada a oração de vocês. Mas o arrependimento de vocês, ele é momentâneo. Vocês podem até se arrepender, mas é por um momento. E o que é arrependimento? Arrependimento é mudança, é transformação, é ver aquilo que eu fiz e não voltar a fazer mais.
Ou muitas vezes nós vamos ter processos na nossa vida que nós vamos nos arrepender todos os dias. Mas é de coração. Mas depois o que a gente faz? Segunda-feira eu cometi um pecado. Meu Deus, e agora? Vou orar, vou pedir perdão. Deus, me perdoe, eu cometi o mesmo pecado de novo. Eu choro, eu coloco louvor, eu fico 10 horas lá. Aí eu costumo dizer, pelo menos comigo, eu não sei com você, mas geralmente quando Deus me repreende dos meus pecados, depois que a gente comete o pecado, é verdade ou não que a gente se torna um filósofo. Por que eu não pensei nisso antes? Se eu tivesse lembrado daquela palavra, eu não teria pecado. Se eu tivesse lembrado de que Deus disse que eu não posso mentir, mas eu menti, aí você começa. Olha, Deus, sou um pecador, sou um miserável. Eu não mereço nada. Ah, Deus, ai de mim, sou um pecador. E por aí vai. É uma oração de coração? Às vezes pode ser. Mas o fato é que, naquele momento, nós podemos estar arrependidos. Mas passa 2 dias, o que acontece? A gente cai de novo. E de novo, e de novo, e de novo. E o verso 6, do capítulo 6, vai dizer exatamente por que Deus vê o povo dessa maneira. E diz assim: pois quero misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus e não holocaustos. Então, o que a gente faz? Tá bom, Deus, eu errei, eu pequei, agora eu vou para a igreja, no domingo. Eu não sei se você tem um ministério ou não, mas eu vou tocar no louvor, eu vou dar o meu melhor para o Senhor, eu vou para a EBD. O que a gente tenta fazer? A gente tenta justificar o nosso pecado fazendo coisas para Deus. Como se aquilo que a gente fizesse para Deus fosse fazer Deus esquecer do nosso coração lá atrás. Irmãos, quem aqui de nós pode falar que nunca fez isso? Nunca cometeu um pecado e depois tentou compensar o pecado com a religiosidade. Exatamente isso que Deus está denunciando aqui. Vocês tentam se justificar indo ao templo, fazendo ofertas e sacrifícios, mas vocês falam da boca para fora. O coração de vocês não está em mim. Eu não quero sacrifício. Eu quero misericórdia. Por quê? Porque vocês estão em idolatria, vocês estão buscando refúgio em outro povo, e vocês até reconhecem que vocês precisam de mim, mas vocês continuam fazendo as mesmas coisas sempre. Vocês não mudam. Vocês não querem mudar. E o segundo ponto, o primeiro é compensar nossos erros com arrependimento. O segundo ponto do arrependimento humano é emocionalismo e arrependimento temporário. Quantas vezes, eu não vou perguntar quem já fez isso, você veio para o culto, ouviu uma palavra, e você caiu em lágrimas, e você desabou, e você isso e aquilo. E aí, Deus, nossa, a palavra foi forte hoje, viu? O pastor pregou, a palavra veio como uma flecha no meu coração, agora eu vou me corrigir, agora eu vou me consertar. Isso aqui não passa de emoções. Deus, Ele não se impressiona quando você chega na sua casa, você está arrependido, e você chora horrores. E você coloca louvores para você ouvir. Deus, agora eu vou te louvar. E você levanta a mão. Deus não quer de você gestos de arrependimento externos. Deus quer de você um arrependimento de coração, um arrependimento sincero, aonde no lugar da opressão, aonde naquele contexto o povo estava oprimindo o próprio povo, você haja com misericórdia com o povo. Ao invés de você só reconhecer que você está idolatrando, você de fato se volte para mim e largue a idolatria. Ao invés de você só reconhecer e dizer aqui no verso 3, vamos e conheçamos ao Senhor. Vá e procure e faça isso. Abra a palavra de Deus, volte para a lei e reconheça os seus pecados e aonde você está falhando. E o terceiro ponto, e esse é o mais importante. Os rituais e aquilo que nós fazemos para Deus
não nos leva ao arrependimento. Se não, vejamos Mateus capítulo 9, versículo 13. Vou pedir para mim já colocar aqui. Olha isso, irmãos. Vão e aprendam o que significa. Vamos ler o verso? Quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Aonde que esse texto que eu acabei de ler está revelado? Lá em Mateus. Quem disse isso? Jesus. Sabe aquele texto lá, de Oséias? Eu vou ensinar vocês o que vocês devem fazer. Reconheçam que vocês são pecadores e não justos. Porque muitas vezes nós corremos o risco, através da nossa religiosidade, através daquilo que fazemos, nos acharmos superiores. Ou então tentar pegar essas coisas e colocar elas no lugar de Deus, como se nós fizéssemos uma barganha com Deus. Olha, Deus, agora eu estou aqui na igreja, estou te servindo, então estou compensando o meu pecado que eu cometi lá na semana passada. Não é isso que Deus quer de nós. E o quarto e último ponto do arrependimento humano é buscar a Deus só nos momentos de aflição. Porque, veja, a nação, ela estava buscando a Deus quando estava tudo bem? O que eles estavam fazendo? Vocês lembram? Vocês lembram? Estavam na idolatria, na prostituição. E o reino estava próspero. Não tinha nenhum mal. O povo estava com tudo, indo tudo bem. Em algum momento eles buscaram a Deus? O que Deus teve que fazer para eles se voltarem para Ele? Juízo. Disciplina. E quantas vezes nós só buscamos a Deus quando tudo está bem? Mas aí é aquela coisa, né? Principalmente nas igrejas pentecostais, os irmãos falam assim, se você não estiver passando por luta, tem alguma coisa errada. Fica passando por luta, irmão. Porque um crente que não passa por luta não é crente. Isso não está errado. Porque se Deus nos deixar acomodados na nossa vida, nós nunca vamos nos voltar para Ele. E esse é um ponto importante, de que nós não podemos buscar a Deus somente em momentos em que tudo vai mal, em que tudo vai bem. Porque olha o que eles falaram no verso 1, venham, voltemos para o Senhor. Por quê? Porque Ele nos despedaçou. Qual foi o motivo? A disciplina de Deus. E agora eles dizem, Ele vai nos curar. Mas mais uma vez, o próprio Deus vai dizer, o que vocês estão pedindo? Vocês estão orando da forma certa. Só que o coração de vocês está longe disso aqui que vocês estão falando. Vocês dizem com a boca, mas o coração de vocês está longe de mim. E se fosse só isso? A gente estaria perdido, não estaria? Se o homem olhar somente para o seu coração, para aquilo que ele faz, para o arrependimento humano, o que seria de nós? Mas agora, nós vamos ver o que acontece quando Deus chama ao arrependimento. O que Deus pede? O que Deus exige? E será que Deus nos cura das nossas práticas, dos nossos pecados? Será que Deus traz o nosso coração de volta para Ele? Ou Ele nos deixa livres para cometermos os pecados que nós quisermos e endurece o nosso coração a ponto de nós não nos voltarmos para Ele? E aí eu vou pedir para a Midi abrir agora no capítulo 14 de Isaías, que é o último capítulo. Nós vamos ver o que Deus quer do povo. Depois de tudo que Deus falou. Depois de todas as acusações e pecados que o povo cometeu. Isaías 14, verso 1. Diz assim, aqui é Deus falando. Israel, volte para o Senhor, seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Aqui
Essa é a versão NAA, tá? Aqui tem uma coisa interessante. É Deus dizendo, Israel, é o profeta dizendo, Israel, volte para o Senhor seu Deus. Se Israel não chama, se Oséias não chama o povo, aonde o povo ia continuar? No pecado. Então, quando Deus chama o homem ao arrependimento, a primeira coisa que Deus faz é apontar o nosso pecado. Só que tem uma diferença. Quando Deus aponta os nossos pecados, Ele faz isso esperando que a gente se arrependa. Quando Satanás aponta os nossos pecados, ele quer nos afastar de Deus. Porque ele fala assim, você é um pecador, você realmente é um pecador. Você não pode se voltar para Deus. Deus não está te vendo. Deus não te quer mais. Porque você falhou com Deus. Então nós temos que ter esse cuidado de discernir a voz de Deus. Você reconhece quando Deus está convocando você a se arrepender? Ou você acha muitas vezes, não, isso aqui é a voz da minha cabeça. Não é Deus falando comigo, não. Eu reconheço o meu erro, só que eu não sei se eu preciso me arrepender. E talvez seja só eu falando, não seja Deus. E será que nós agimos assim muitas vezes? E Deus, a todo momento, Ele aponta os nossos pecados. E ninguém aqui hoje pode dizer que não tem pecado. Eu quero que você reflita um pouco sobre o que Deus tem pedido de você para que você largue, que você deixe ir embora. Todos nós, sem exceção, temos um pecado de estimação. Todos nós temos pecados que nós não conseguimos nos libertar deles. Só que, às vezes, nós cometemos tanto esse pecado que se torna algo comum e a gente o nosso coração começa a ficar cauterizado e nós não ouvimos mais a voz de Deus. Será que hoje Deus está te chamando para o arrependimento? Será que se você colocar a sua cabeça no travesseiro e pensar em tudo que você tem feito, não tem nada para você se arrepender hoje? Só que isso não é tudo. Através de Deus nos chamar ao arrependimento, Ele também nos diz o que nós devemos fazer para voltar. E isso está nos versos 2 e 3 do capítulo 14. Olha o que Deus diz para o povo e para nós. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa todas as nossas iniquidades. Aceita o que é bom e, diferente da primeira oração, em vez de novilhos, aceite não aquilo que a gente oferece para o Senhor no culto, mas o sacrifício dos meus lábios, de um coração contrito, quebrantado e arrependido. Não o que eu faço para o Senhor. Porque o Senhor, Ele sonda os corações. E Ele sabe quando nós estamos nos arrependendo de verdade. Quem aqui pode enganar a Deus? Ninguém. O salmista vai dizer que Deus esquadrinha o nosso coração, os nossos pensamentos e as nossas intenções. Aquilo que ninguém sabe que você faz, Deus está lá. Todo o pecado que nós cometemos diante da face de Deus. Nós não conseguimos esconder os nossos pecados de Deus. Só que Deus nos diz como voltar. E esta é a oração que Deus quer que nós façamos hoje. Deus, eu reconheço. Estou arrependido. Sabe aquele louvor? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer. Esta é uma oração que nós devemos fazer. Convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa todas as nossas iniquidades. E aí nós temos em 1 João, no capítulo 2, algo muito importante. Porque aqui é a revelação para o povo antes da vinda de Jesus, da primeira vinda de Jesus.
Mas tem algo interessante lá no capítulo 6, que complementa esse pensamento. O verso 2 diz assim: isso aqui é Deus curando o povo. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará. Isso daqui faz vocês lembrarem do quê? Da morte e ressurreição de Cristo. Aqui, eu particularmente, os teólogos não afirmam isso, mas eu particularmente faço essa ligação. Porque fora de Cristo, hoje, para nós cristãos, é impossível nos arrependermos. Porque Ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, e nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Então, agora nós vamos para o 3º ponto, que tem tudo a ver com esse aqui, que é a cura e a restauração de Deus em nós. Que Deus, Ele cura, Ele faz nova todas as coisas. E esse versículo 3 aqui, 2, do capítulo 6, está inteiramente ligado com o verso 4 do capítulo 14. Olha o que diz o versículo 4 do capítulo 14, verso 4. Aqui é Deus dizendo: vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou dele. E Romanos capítulo 1 vai dizer que a ira de Deus está sobre todos. Só que o primeiro Adão não pôde fazer, Cristo fez. E 1 João capítulo 2 vai dizer que quando nós pecarmos, nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, que é o intermediador, que através do seu sangue rasgou o véu, nos deu a possibilidade de, hoje, olharmos para Deus e não termos mais que fazer sacrifícios e oferendas. Mas a porta foi aberta, o véu foi rasgado. Hoje você pode se ajoelhar através dos seus lábios, da sua confissão, dizer: eu pequei. Mas o sangue de Cristo é suficiente e poderoso para nos perdoar de todo pecado. Amém, irmãos? E eu quero chamar o grupo de louvor aqui em cima. Eu vou pedir para o pastor Oswalnir estar orando para encerrar o culto.